Vem aí Hamilton Fonseca e o Esporte Total. Olá, salve, salve, amigos telespectadores da TV Objetiva Barbacena. Um abraço fraterno a todos. Hoje, quinta-feira, hora e vez de mais um Esporte Total, levando tudo sobre o mundo da bola. Nós vamos ver agora, logicamente, as nossas manchetes. Estamos aqui com as manchetes do Esporte Total desta noite. Atlético na cola do líder no Brasileirão. Seleções brasileiras em campo. Julgamento de Sheik. Jogo Atlético e Avaí. Hoje, Cruzeiro no Rio de Janeiro. E Seleção Brasileira de Master em Barbacena. Muito bem, o giro pelo regional. Começamos aqui no especializado. Medalhas para Barbacena no Campeonato Estadual. Realizado inclusive na cidade de Divinópolis, Minas Gerais. Mais uma etapa do Campeonato Mineiro de Taekwondo. Os atletas barbacenenses que participaram: Eliel Maciel, Larissa Nascimento, o Eric Silva, Vinícius Santos, Sérgio Ferreira e Edival Maciel. Todos contemplados inclusive com medalha de ouro. O Rafael Ágata, a Helene Rodrigues também com medalha de prata, Samuel Ferreira e o Alisson Neto na categoria de bronze. Todos os atletas do programa Mais Educação da Escola Municipal Correia e da Academia Xinsu, São Pedro. Supervisão da técnica professora Elisângela Maria da Silva, a quem nós mandamos um grande abraço para ter coordenado essa meninada e trazer medalhas para Barbacena. O apoio de Adele Márcia Costa Paiva, que é a diretora da escola. Agora sim, vamos para o futebol, a bola rolando. Copa Centenária do Olympique Clube vem aí nesse próximo final de semana, na categoria de Master 50, ainda nas comemorações do centenário do glorioso Olympique Clube. Primeira rodada no sábado, agora às 15 horas. Olympique enfrenta o Real Bicharada lá na Série Campestre, às mais da BR-040. Industrial e Benfica no estádio Tiradentes, na cidade de Ressaquinha. RHZ vai jogar com o combinado América e Vila no estádio São Sebastião. Futebol regional. Copa dos Campeões, Liga de Esporte Barbacena, troféu do nosso amigão Danton Nabuco Gameiro. Segunda semifinalista no estádio Walter Antunes, Campo do Andaraí. Às 10 horas, Ozanã joga com o 9 de março. E às 12 horas, Dourense e enfrenta a equipe do Atlético. Copa Barbacena, troféu radialista Antônio Marcos Pinto na 9ª rodada do retorno. Internacional e Grêmio lá no Campestre 1. Ipiranga aliás, Ipiranga não, Valência. O Valência que vai jogar a segunda partida com Verona lá no Campo do Minas. O IFA enfrenta o Juventude na coluna Rodrigo Silva, Novo Horizontino e Ozanã no Santa Efigênia. E Casa Verde e Olaria no Valentim Prenace. Terceira Copa do Volante do bairro Grogodó. Troféu Locutor Esportivo, nosso amigo Claudir José, da Rádio Globo Barbacena. Primeira rodada a partir das 9h15 horas. Vila Real enfrenta o Azulão, Pinheiros e o Volante. E Grêmio joga com River Plate. Organização eficiente, como sempre, do nosso Áureo de Moura Cruz. Copa Humberto Candian, semifinalista. Confronto da primeira semifinal em Campo Lide. Campo Lide enfrenta o Flash e Barcelona joga com o Colonial. Organização por conta do Luiz da Calaboca. Amistosos dominicais, Série Campestre do Olympique Clube BR-040. No sábado não tem Pirraça enfrentando visitantes. O Olympique joga com São Pedro. Associação Atlética Banco do Brasil joga com Água Santa lá na Série Campestre, às mais da BR-040, próximo ao Rose Lanche. Real da Bicharada vai a jogar em Juiz de Fora com Benfica. Coordenação do Serran, artilheiro rompedor, o Serrão, um abraço pro Serran. Segundo Campeonato Municipal de Alfredo Vasconcelos, troféu Joaquim Mendes Dias. A partir das 13 horas, sempre lá no estádio Pedro Bianchetti, nesse próximo final de semana, quinta rodada. Botafogo e Pouso Alegre B e Pouso Alegre A joga com Centro. Organização do Ipanema Futebol Clube, colaboração do Araquém. Apoio da Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos. 35ª Copa Barroso de Futebol Amador, quarta rodada. Universal joga com Bandeirantes e o Tabajara vai enfrentar a equipe do Avaí. Sexto Campeonato Regional de Capela Nova, quarta rodada, promovido pelo Fluminense Futebol Clube. Segundos quadros, Paivas Internacional, Ponte Alta e PS2. Nos primeiros quadros, Ponte Alta joga com o Internacional e Martins enfrenta o PS2. Organização do popular desportista Zé Reis. 30º Campeonato Regional Oficial da Liga de Andrelândia, Minas Gerais, na terceira rodada, partidas marcadas para as 15 horas.
Itanil e Independência no Madre Deus de Minas. Atalanta joga com Guanabara em Andrelândia. São Vicente enfrenta o Guarani em São Vicente de Minas. Ipiranga e Uruoca em Cruzília. Um abraço para o Geraldo Adriano Nogueira, presidente da Liga de Futebol de Andrelândia. Campeonato Regional de Futebol da localidade do Galego. Primeira rodada somente no outro final de semana de 20 de setembro. A partir das 9 horas da manhã já tem inclusive a tabela. Caiçaras e Mercenários, Juventude e Ressaca, São Camilo e Poti, River e Água Santa. Organização do Marcão, do Hot Dog e do Wilson Ferreira. Campeonato Regional de Curral Novo, vem aí mais um campeonato bem cuidado, patrocinado inclusive pela Prefeitura Municipal de Antônio Carlos. Nós vamos ter mais um campeonato regional de Curral Novo de Minas, primeira rodada no outro final de semana, dia 20 de setembro, sempre no estádio Santana e Antônio Carlos, às 13 horas. Magnata Espraiado e às 15 horas Tabajara e Benfica. Lembrando que além de Magnata, Espraiado, Tabajara e Benfica, participam ainda Atlético, Associação, Engenho, Juventus, Ponte Nova, São Bento, Esquina e equipe do Vila Nova. Supervisão eficiente, como sempre, do Polaco, Carlinhos, Robson, Chiquinho, Júlio e apoio do Bairro do Canoa e Padaria do Pitito. Portanto, aí mais um campeonato regional de Curral Novo de Minas. Muito bem, agora vamos para o futebol profissional, um giro pelo Brasil, pelo mundo afora, no mundo da bola, tudo que aconteceu e vai acontecer esse final de semana no profissionalismo brasileiro. Comprometemos aqui nas nossas manchetes, nós temos aqui o Atlético na cola do Corinthians, seleção brasileira que jogaram também na última terça-feira, julgamento do STJD, os jogos também Atlético Avaí, Cruzeiro logo mais contra o Flamengo no Rio de Janeiro e seleção Master do Brasil que estará aqui em princípio de outubro, prestigiando logicamente a nossa região. Vamos agora para os amistosos da seleção brasileira na última terça-feira. Na cidade de Lens, na França, nós tivemos um amistoso entre a seleção francesa e a seleção olímpica do Brasil. Infelizmente, a seleção olímpica do Brasil acabou perdendo por 2-1 para a França. Mais tarde à noite, chegou a hora e vez da seleção principal do Brasil, no comando de Dunga, fazer o último amistoso antes da seletiva para a Copa do Mundo. As eliminatórias que vem aí em mês de outubro para a Copa do Mundo, que será realizada na Rússia em 2018. E nós tivemos mais uma vitória do Brasil, 4-1 em cima dos anfitriões lá nos Estados Unidos. A equipe, a seleção americana, acabou sucumbindo, perdendo para o Brasil por 4-1. No primeiro tempo, o Hulk acabou fazendo 1-0 para o Brasil. Primeiro tempo ficou nisso mesmo, 1-0 para o Brasil. Mas no segundo tempo, o técnico Dunga fez algumas modificações, principalmente com o craque Neymar, que estava no banco. Logo no intervalo, ele já começou o segundo tempo jogando, melhorou a performance da seleção canarinho. Mas o que mais chamou a atenção foi as substituições do segundo tempo, quando entrou Lucas e Rafinha. Esses dois acabaram sendo o destaque da partida. Encerrando, logicamente, essa partida, o ciclo de amistosos. Agora sim, agora para valer, vem aí as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, que será realizada na Rússia em 2018. E aí o bicho vai pegar. O Brasil tem que tomar cuidado pelo nivelamento por cima de todas as seleções, Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela, Equador. A sul-americana, essas eliminatórias são perigosíssimas. E devemos lembrar que o Brasil, seleção do Brasil, nunca deixou de participar de uma Copa do Mundo. Não há que ser desta feita agora em 2018, que nós vamos fazer a nossa presença, a nossa aparição lá na Rússia, na Copa do Mundo, que será realizada lá na Rússia. Já no dia 8, como já dissemos, as eliminatórias, dia 8 já começamos com as eliminatórias sul-americanas. O Brasil vai enfrentar nada mais, nada menos que a seleção do Chile, lá em Santiago do Chile. E é perigosíssimo, até porque Chile vem credenciado, a seleção que ganhou a última Copa América. Deveremos tomar bastante cuidado. Logo após, nós vamos ter outro embate, mas aqui no território nacional, lá em Fortaleza, o Brasil enfrentando a Venezuela. É bom frisar, já falamos, vou frisar outra vez, o Brasil nunca deixou de participar de uma Copa do Mundo, hein? Os dois primeiros jogos vão ser sem Neymar, nós já falamos várias vezes aqui. O Neymar cumpre suspensão automática, então uma perda considerável da seleção canarinho. Não vai ter o craque maior, até porque a seleção infelizmente está jogando mais em torno de Neymar, só dependendo de um aço, isso é perigosíssimo. Haja vista as outras seleções europeias, Portugal, Espanha, Alemanha, jogam no contexto de coletivo. Aqui no Brasil nós estamos ainda dependendo, logicamente, do jogador. O protagonista principal, sem sombra de dúvida, é Neymar.
mas nós não podemos de maneira nenhuma abandonar o coletivo, que é o primordial no futebol. No jogo dessa terça-feira, o Neymar entrou, como já dissemos, no intervalo e mudou a figura da partida. Também na terça-feira nós tivemos rodada pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série B, importante para Botafogo, o Boa Esporte e para o América, que se redimiu. Veja os senhores que o América perde em casa, mas ganha fora de casa. Foi lá no Norte e abateu o Sampaio Correia por 2-0. O Boa Esporte, já jogando em Varginha, em sua casa, perdeu para o Mojimirim, 1-0 para o Mojimirim. E o Botafogo venceu por 2-1 a equipe do Paraná. Perdia, inclusive, foi admirada essa vitória do Botafogo, dando um colorido melhor ainda para a torcida da Estrela Solitária. O Botafogo perdia lá no Engenhão, no estádio Newton Santos, de 1-0 para a equipe do Paraná. Depois reverteu, empatou e no finalzinho fez o segundo gol, 2-1 para o Botafogo, que com isso continua mais líder do que nunca na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos para a classificação, inclusive, da Série B. Botafogo está com 45 pontos, ganha em primeiríssimo lugar, seguido de Paysandu com 43, e a dupla da Boa Terra, da Bahia, tanto Vitória quanto Bahia, estão em terceiro e quarto, respectivamente, Vitória e Bahia, com 41 pontos ganhos. Antes de falarmos agora sim da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A, nós devemos também, por dever de ofício, frisar aqui o que aconteceu na manchete que dissemos aqui, o julgamento no STJD. Foi o julgamento do Sheik, naquele jogo com o Vasco da Gama, ainda pela Copa do Brasil, no empate de 1-1, por ofensas morais. O Emerson Sheik foi ao julgamento e tomou um jogo de punição. Achei até estranho, porque a punição deveria ser maior, até porque o Sheik é reincidente e tomou apenas um jogo nesse julgamento, o último de anteontem. Mas de qualquer forma, fica aí, não vai participar logo mais desse embate contra o Cruzeiro lá no Maracanã. Agora sim, vamos dar um giro pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, que começamos ontem, inclusive com 7 partidas. Às 19h30, o Internacional bateu o Palmeiras lá do Sul, lá no Beira-Rio, por 1-0. O Vasco até que enfim saiu do marasmo, venceu lá em Campinas a Ponte Preta por 1-0, Vasco 1, Ponte Preta 0. Com isso já deu um alento melhor para a torcida vascaína. O Santos não tomou conhecimento no clássico Sansão. Santos e São Paulo 3-0 para a equipe santista. Figueirense, agora sim, 3 empates em um tento. Figueirense empatou com o Chapecoense em 1-1. Corinthians também no céu do empate com o Grêmio 1-1. Foi bom para o Atlético, que com isso o Atlético diminuiu a distância, que era de 5, agora caiu para 3 pontos. Curitiba, outro empate com o Fluminense em 1-1. E às 19h30, aí sim, o embate entre Atlético e Avaí. Vitória bonita do Atlético, bastaram os primeiros 45 minutos para poder dar marcas de 2-0 em cima da equipe lá de Santa Catarina. 2-0 para o Atlético. Hoje, mais 3 horas, complemento a 24ª rodada. Joinville e Chapecoense, Goiás e Sport, culminando, logicamente, às 21h no Maracanã, com Flamengo e Cruzeiro. A classificação da Série A, o Corinthians com empate ontem foi a 51 pontos, o Atlético com a vitória foi a 48, portanto, estreitando a distância. O Atlético está na cola do Corinthians. Grêmio com empate foi a 45, embolando um pouco essa tábua de classificação no G4, e o São Paulo perdeu, mas mesmo assim continua em 4º lugar com 38 pontos. No rebaixamento, Goiás 25, o Avaí 23, Joinville 21 e o Vasco da Gama está segurando a lanterna, mas já melhorou um pouquinho, 16 pontos. Falando sobre o jogo do Atlético, o Atlético 2-0 sobre a equipe do Avaí. Importante as voltas dos titulares, os 3 titulares que não participaram do último jogo, lá contra o Vasco da Gama. No caso, o lateral direito Marcos Rocha, o zagueiro Gemerson e principalmente o garotinho Luan lá na frente. Inclusive ele viria fazer o primeiro gol da equipe atleticana. Uma bela jogada, um cruzamento bonito de Giovanni Augusto. Ele de letra, o Luan de letra, fez 1-0 para o Atlético no primeiro tempo. Antes de terminar o primeiro tempo, nós tivemos o segundo gol, aí sim, do artilheiro, o zagueiro artilheiro Leonardo Silva, escorando o escanteio cobrado da esquerda. O Leonardo Silva subiu mais do que os outros zagueiros e fez o segundo gol da equipe do Atlético. Com a vitória, como já dissemos, e o empate do timão do Corinthians, o Galo diminuiu a diferença, que era de 5, agora passou para 3 pontos de diferença. O jogo logo mais à noite no Rio de Janeiro, no Maracanã, casa cheia, tenho certeza, a equipe do Flamengo, a torcida do Flamengo está sempre presente, até porque o Flamengo está subindo muito de produção nesse segundo turno.
às 21 horas, logo mais no Maracanã. O Cruzeiro tem uma tarefa difícil para enfrentar a equipe rubro-negra. O técnico Mano Menezes vai manter, inclusive, a repetir o time dos últimos 2 compromissos, até porque não poderia ser diferente, porque conseguiu 2 belas vitórias. Primeiro com o comando de David e agora, recentemente, em cima do Figueirense, com aquela goleada de 5-1 em cima do Figueirense. E o Atlético no Horto, Avaí 19h30, falamos, o retorno dos 3 titulares foi importantíssimo. Esse é o assunto que nós tínhamos sobre o futebol profissional pelo Brasil e pelo mundo afora. Lembrando que hoje, quinta-feira, nós já deixamos aqui no término de mais um Esporte Total nosso convite ao nosso querido telespectador para nos prestigiar sempre no nosso programa Esporte Total, que levamos sempre às terças e quinta-feiras, às 19h30. E já fica aqui o nosso convite para a próxima terça-feira. Lembrando, próxima terça-feira, 15 de setembro, é feriado municipal, é dia de nossa padroeira Nossa Senhora da Piedade, mas aqui estaremos por dever de ofício apresentando mais um Esporte Total. E deixo então aqui a todo o cara amigo ouvinte já um final ótimo de semana e até a próxima terça-feira.